Olá, meu nome é Beatriz Magdaleno, sou brasileira, pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. A discussão que apresentarei agora é em coautoria com a professora doutora Rejane Faria, também da Universidade Federal de Viçosa. Bom, a nossa temática de hoje é o caminho percorrido nas reformas curriculares brasileiras que culminaram na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. A discussão para a padronização do currículo no Brasil vem desde 1940. Em 1946, nós tivemos a implementação da Lei Orgânica do Ensino Primário. Essa tinha como objetivo organizar e regulamentar a estrutura curricular nos diferentes estados brasileiros. Mais tarde, entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um período de ditadura militar, no qual o governo era autoritário e as liberdades democráticas foram suprimidas. Neste momento, o governo pensou em acelerar a modernização do nosso capitalismo. Por isso, estabeleceu um currículo que devia atender com uma parte única todo o território nacional e uma parte diversificada pensando nas particularidades de cada região do nosso país. Passado o período da ditadura militar, o Brasil precisou se reconstruir democraticamente. Por isso foi elaborada a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Na nossa Constituição Federal, no seu artigo 210, já propunha que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. A partir disso, outras leis foram criadas e estabelecidas, visando então futuramente a implementação de uma base nacional curricular para todo o país. Então, a ideia de um currículo comum para todo o território brasileiro apareceu posteriormente em outros documentos e legislações, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, de 1997, no Programa Currículo em Movimento, de 2008, e também no Plano Nacional de Educação, de 2014. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para a melhoria da qualidade da educação brasileira por um período de tempo. Em algumas de suas metas surge, então, a especificidade da Base Nacional Comum Curricular que deveria ser elaborada. A partir, então, do ano de 2015, nós tivemos o início da elaboração da BNCC, que possuiu 3 versões. A primeira versão de setembro de 2015, a segunda versão de maio de 2016 e a terceira versão de abril de 2017. No mesmo ano, 2017, a base então foi aprovada e homologada e deveria ser implementada a partir do ano de 2020. Então, os estados brasileiros tiveram esse período da homologação da base até a data em que deveria ser implementada para reestruturar as suas propostas curriculares estaduais. De acordo com o próprio documento, ele se trata de documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1 do artigo 1º das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Brasil, 2018, página 7. Porém, quando falamos de organização curricular, estamos falando de um campo de embates. Todo o momento de elaboração da Base Nacional Comum Curricular foi acompanhado de muitas críticas, de muitos questionamentos, acerca da própria escrita do documento, da implementação e também dos impactos que a base iria gerar futuramente na educação brasileira. Então, alguns pontos levantados foram: centralização das diretrizes curriculares, homogeneização excessiva do ensino, falta de flexibilidade para a adaptação do currículo e pouca participação dos professores e profissionais das escolas na elaboração da base. Esses questionamentos se fazem relevantes por ser uma política nova obrigatória em todo o território nacional, uma política curricular.
Como eu disse anteriormente, quando nós tratamos de currículo, nós estamos falando de um campo de disputas. O currículo ele tem intencionalidade, ele tem uma ideologia. Nós estamos decidindo o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. Mas a pergunta é, quem é que decide isso? A BNCC propõe um conjunto progressivo de aprendizagens essenciais, mas essenciais para quem, né? Então, acho que o questionamento principal é esse. O que ensinar, por que ensinar e essencial para quem? Além disso, o termo usado pelo documento, direito à aprendizagem, também foi questionado. O ser humano, a aprendizagem para o ser humano é inerente. Nós podemos aprender qualquer coisa a qualquer momento, todos os dias estamos aprendendo. Então, não se trata do direito à aprendizagem, pois é uma ação já própria do ser humano, mas sim o direito à educação. E o direito à educação implica em alguns fatores, sendo eles estrutura de qualidade, equipe docente reconhecida, currículos construídos coletivamente e também os projetos políticos pedagógicos da escola, elaborados com a comunidade escolar e considerando a realidade verdadeira da escola. Além disso, a BNCC centra-se em habilidades e competências a serem alcançadas, trazendo um caráter mercadológico para o currículo e reduzindo o processo formativo dos nossos estudantes. Além disso, as políticas educacionais brasileiras sempre surgem como uma ideia milagrosa, como se a partir daquele momento, a partir daquela nova ideia e proposição, nós salvaríamos a educação brasileira de todos os seus problemas e de todos os seus desafios. Só que são implementadas políticas atrás de políticas, e às vezes uma nova política não deu tempo para outra ainda se efetivar, e trazer o seu efeito, o seu benefício. Então, a BNCC novamente vem com essa proposta de realmente melhoria da qualidade da educação do nosso país, como uma ideia milagrosa. Mas, para além disso, a base também traz uma responsabilização para os professores, exatamente por ser escrito e ser apresentado como um documento que traz uma ideia, uma proposta curricular tão perfeita, tão significativa. Se algo der errado, a culpa vai ser de quem? De quem está lá no dia a dia nas escolas, fazendo o currículo acontecer, que são os professores. Então, ela traz, a partir das suas habilidades e competências, que também são destinadas aos professores, essa responsabilização. E também, se pararmos para pensar, uma responsabilização aos estudantes, devido a alcançaram as habilidades que nós propomos ou não. Agora, não podemos deixar de lado o seguinte fato: os professores esperavam pela Base Nacional Comum Curricular. Isso era esperado pelos profissionais da educação. Então, o problema não é a base em si, mas a forma como foi construída, a forma como o diálogo foi acontecendo, a falta de participação dos profissionais da educação para a elaboração do documento. Então, por isso, nós tivemos diversos movimentos criticando. Outra coisa também, a pressa para a elaboração de um documento tão importante, tão significativo, elaborado em apenas 3 anos. Então, qual a necessidade de uma correria? Por que os nossos profissionais que trabalham no dia a dia nas escolas e que conhecem a realidade educacional não foram tão participativos no seu processo? Por que partes foram sendo excluídas de uma versão para outra? Por que tanto enfoque em habilidades e competências? Tudo isso foi gerando muita angústia para os docentes brasileiros, deixando muitos questionamentos, um incômodo, uma sensação de que novamente nós estamos tendo e vivenciando a imposição de uma política pelo governo federal numa estrutura vertical, onde não houve um diálogo realmente horizontal com quem deveria ter discutido a proposição do currículo. Portanto, apesar da base já estar implementada e já estar em vigor nas escolas brasileiras, essa discussão ainda se faz importante. Nós precisamos conversar e debater para o aprimoramento da BNCC, para o aprimoramento do nosso currículo. Até porque, no dia a dia das escolas, tudo é possível, né? Somos nós, professores, que estamos lá e que podemos fazer alguma diferença com o que nos é proposto. Então, essa discussão prevalece pertinente para que a gente possa melhorar cada vez mais diante de todas as propostas ou imposições que são colocadas a nós no nosso dia a dia. Obrigada e até mais!